Vídeos impertinentes 32. Eu estou aqui exercendo meu direito constitucional de liberdade de expressão. Eu quero falar sobre um tema que talvez vocês não compreendam porque é um título diferente. Sorvete de creme estraga os automóveis. O que tem uma coisa a ver com a outra? Eu estou aqui querendo defender todas as pessoas que um dia na vida tiveram que se queixar de algum serviço, mandaram seu carro, seu aparelho de som, seu computador, seja o que for, para alguma autorizada ou alguma empresa técnica assistência para consertar e recebeu a seguinte resposta: não tem nenhum problema com o que você mandou. Aí você diz assim: não é possível, eu não sou idiota. Essa semana a minha fisioterapeuta levou o carro para consertar do namorado porque o relógio do carro adianta mais do que o acelerador do carro. Ele começa às 10 horas, depois de 30 segundos está marcando 11 da manhã, depois 3 horas da tarde. Levou para a concessionária, o que eles disseram? Não, o relógio não tem nada. Eu tinha um problema gravíssimo com o meu tanque de gasolina de um carro que eu tive, que eu andava 220 km e acendia a luz de alerta de que eu estava entrando na reserva. Ou havia uma mentira no manual do carro, porque o tanque devia ser muito menor, ou havia um problema claro na marcação do sinal de alerta da minha reserva do automóvel. Levei 3 vezes para autorizada e 3 vezes eles me devolveram o carro dizendo que não tinha nenhum problema com o marcador da luz de emergência de que estava entrando na reserva de combustível. Aí eu fiz o que eu quero sugerir a vocês que façam. Eu pedi para chamar o gerente e disse: olha, o senhor não me conhece. Meu nome é tal, eu sou proprietário do carro tal. Eu quero que o senhor escute uma história. Depois que eu escutar uma história, o senhor vai escutar o problema que eu estou tendo. Ao final de tudo, eu quero uma resposta do senhor. Eu contei para ele a seguinte história. Uma vez um homem chegou numa concessionária e reclamou que o carro dele morria e depois não pegava toda vez que ele tomava sorvete de creme. Ele foi motivo de chacota. Entregava o carro na agência, a agência devolvia e dizia assim: seu carro não tem nada. Por quê? Porque eles paravam o carro, ligavam o carro e o carro ligava normalmente. Ele dizia: mas acontece que eu também ligo normalmente o carro, eu ando com ele por todos os lugares, mas quando eu vou no posto de gasolina e peço sorvete de creme, somente só sorvete de creme, o meu carro não pega. E durante muitos meses ele foi passando de gente para pessoa, de responsável de atendimento, e ninguém acreditava nele e achava que ele era maluco. Até que um dia a reclamação dele chegou na mão de uma pessoa que partiu do seguinte propósito: por que um homem grisalho, responsável, que nunca teve nenhuma queixa, recorrentemente volta a essa agência dizendo que o carro dele não funciona quando ele toma sorvete de creme? Será possível que ele é maluco? Será possível que não tem alguma coisa que as pessoas não quiserem entender que estava por trás desse problema? E ele resolveu investigar. Foi até a casa da pessoa que ficou perplexo. O senhor veio aqui fazer o quê? Eu quero fazer com o senhor o percurso que o senhor faz e vamos ver o que acontece. Dito e feito, entraram os dois no carro, ele foi ao posto usuário dele, comum, que ele vai sempre, costumeiro, foi lá, pediu sorvete de creme. Tomou o sorvete de creme, a hora que ele pegou o sorvete de creme, foi ligar o carro de novo, o carro não deu partida. O rapaz da agência quase teve um troço. Falou: ele está falando a verdade. E agora? Ele pediu licença para ficar com o veículo durante um período. E pesquisou. Andou com o carro em todos os lugares, parou com o carro em vários lugares, e até que resolveu parar no mesmo posto em que ele teve problema. Parou, pediu um sorvete de flocos. O carro ligou normalmente. Deu a volta, pediu um sorvete de creme. E o carro não ligou. Ele disse: não pode ser. Não pode haver uma ligação entre o sorvete de creme e a ignição do meu carro. Deve existir um outro componente. Foi dentro da loja de sorvete e perguntou para as pessoas: me diga uma coisa, o que acontece quando eu peço um sorvete de pistache ou um sorvete de flocos? O rapaz explicou: são os sorvetes que ficam daquele lado de lá. E qual é o sorvete que fica aqui na frente da bancada? É o sorvete de creme, que é o mais vendido. Quanto tempo você leva para poder dar um sorvete de creme para alguém? 2 segundos. E o outro? O outro leva mais um pouco de tempo, 5 segundos. Bingo! Ele descobriu que o carro, com a ignição, se ele desligasse e em 2 segundos voltasse a retornar, ele não pegava. Mas em 5 segundos ele pegava. O problema não era o sorvete de creme, o problema era o tempo em que você tinha que desligar e religar o automóvel. Levou o carro para a concessionária, descobriu que havia problema na ignição, consertou, fez um recall, foi promovido na empresa e o cliente reclamista ganhou até um carro novo e foi manejado pela empresa. Por quê? Porque partiu do princípio de que
o cliente tem razão e se ele está se queixando permanentemente, ele deve ter razão. Eu falo isso para vocês porque eu fiz isso e aí falei para a pessoa, o senhor acha que eu estou aqui mandando meu carro, eu moro numa cidade e mando o carro para São Paulo, porque você só tem agência aqui, concessionária, que era um carro importado, reclamando de uma coisa a troco de quê? Eu estou avisando a vocês que quando dá 220, 280 km, minha luz acende. E por isso deve ter alguma coisa errada. Ele falou, eu vou verificar para a senhora, eu entendi o seu recado. 2 dias depois recebi o carro, trocaram o sensor da bomba de gasolina, porque reconheceram que realmente em determinadas circunstâncias o carro avisava antes da hora que estava precisando colocar gasolina, porque quando eu colocava gasolina, o que dava para encher o tanque era mais ou menos exatamente o que faltava, para 200 km, e não para mais 400 km, que era a autonomia que o carro tinha. Então, quando você for mal atendido, você não aceite não. Você diga para a pessoa, você acha que eu sou maluco de trazer uma coisa aqui porque eu estou errado, só porque não apresentou defeito aí na sua empresa? Vai mais profundo, porque eu estou reclamando, eu tenho razão de reclamar. E conte a história do sorvete de creme. Nós precisamos começar a acreditar um pouco mais na palavra do consumidor, porque às vezes, sorvete de creme estraga um carro. Se você acha que os prestadores de serviço pensam que quando você traz uma queixa estranha você é um palhaço e que as pessoas precisam tomar um pouco mais de cuidado com os seus clientes, espalhe esse vídeo impertinente. Se você acha que não, você nunca passou por isso, tudo bem. Passa mesmo assim, talvez um dia isso possa salvar você de muitos aborrecimentos. Obrigada.